Oi, pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas decapitações que eu fiz, né, aqui. Plantas que estavam necessitando de corte, plantas que eu queria aumentar a coleção, enfim, tá bom? Então a gente vai começar com essa planta aí, né? Essa planta já foi uma muda que eu fiz, mas eu quero fazer a muda da muda. Então eu vou fazer um corte nela, porque ela também tá meio pescoçuda, né? O inverno fez isso com algumas plantas aí, não foi só eu que sofri com isso. E eu já vou fazendo corte aí com a tesoura mesmo de corte, né? De poda. E a gente percebe que essa planta tá com uma folha meio que querendo variegatar, enfim. E aí em seguida, eu já vou escolher outra planta aqui do meu cultivo para fazer esse corte e propagar a espécie aqui no meu cultivo. Antes de fazer o corte, cada vez que eu vou fazer o corte, eu esterilizo, ou com álcool, ou lavando com sabão, né? Água e sabão, ou esquentando aí, igual vocês estão vendo, tá? Com um isqueiro. Peguei uma mauna. E vou fazer o corte também nessa mauna, que ela tá bem pescoçuda, mas compacta mais pra cima. Mas tem um caule aqui que dá pra gente fazer a propagação dessa espécie. Então, eu já fui cortando também. Deixei apenas 2 folhinhas. Tá muito bonitinha, né? Tá uma fofa. Tá saudável. Eu ainda não sei se eu vou manter esse caule aqui ou se eu vou colocar eles todos num único lugar plantados. Eu ainda vou decidir ainda. Vou esterilizar de novo meu instrumento de corte. No caso aqui eu estou usando fogo, mas você pode usar álcool, você pode usar sabão, lavar em água corrente, né, com sabão, detergente. E aí você vai me perguntar, é preciso fazer isso toda vez? É uma precaução, tá bom? Uma precaução, não custa nada, então faça. Peguei uma outra planta aqui que também tá com um estiolamento e que eu também quero propagar, né? E aí eu vou cortar também e deixar um caule aqui para que eu possa aumentar ela aqui na minha coleção. Ela já tá com alguns bebezinhos embaixo e aí eu já vou também retirando algumas folhinhas para poder fazer, né, bebês, né? E vou aproveitar tirar um pouco de folha daqui também, deixar poucas folhas. O caule sem folhas, ele até brota, mas se você deixar algumas folhinhas, é melhor porque aí faz aquela trabalho de fotossíntese, né? E aí o sucesso é mais garantido, tá bom? Então, sempre deixe uma folhinha, duas. Esses bebês eu não vou tirar, vou deixar aqui. E vou guardar. Eu vou guardar, não, eu vou deixar esse tronquinho no mesmo lugar que ele sempre ficou, tá bom? Esterilizo novamente. Toda vez que eu vou fazer um novo corte, eu esterilizo novamente.
E se você cortar alguma planta que esteja doente, esterilize imediatamente, de preferência mais tempo, né? Tu vê que eu tô esterilizando bem rápido aí, fiz um corte em outra planta. Tô esterilizando ele bem rápido, porque não peguei nenhuma planta até agora que tá doente. Então, eu fiz só esterilizei por precaução. Mas se eu pegasse alguma planta aí que tivesse com caule doente, apodrecido, alguma coisa estranha, aí eu esterilizaria mais tempo, queimava por mais tempo para realmente ter certeza de que foi sanado o problema que passou para o meu instrumento de corte. Agora eu vou pegar aqui e vou cortar essa madiba. Essa madiba tá muito compacta, não vou conseguir com a tesoura, então eu vou pegar o nylon. E vou fazer o corte nela com o nylon, porque aí fica mais preciso, né, e mais certinho. Então, eu vou pegar o nylon mesmo e vou fazer com o nylon. Eu prefiro fazer esse corte com o nylon do que com o fio dental, né, que o pessoal faz, né. Eu prefiro não usar o fio dental, prefiro usar o nylon mesmo. Eu acho mais resistente, mesmo assim ele ainda arrebenta. Mas ele tem mais resistência do que o fio dental, tá bom? E aí, ó, o corte ficou assim, ela tá bem, tá saudável. Vou tirar algumas folhinhas aqui do caule. Vou tirar somente do caule, da roseta eu não vou tirar não, porque eu não quero que ela diminua. Vou tirar somente do caule essas duas e vou deixar duas ali, tá bom? Para que ela brode. Para que ela faça a fotossíntese com síntese, como eu já falei para vocês. Sem as folhinhas fica difícil ela fazer a fotossíntese. Demora mais tempo fazer mais brotações. não é 100% Faz, garantido que esse até tronco vai faz. brotar. Tá? Muitos troncos brotam por aí, a gente vê direto. Inclusive aqui no meu cultivo já brotou troncos que não tinham folha nenhuma, mas se você deixa uma folha, né, ou duas, né, ou três, enfim, você já tá ajudando aquela planta a realmente brotar, né? A realmente você ter sucesso, a realmente você colher os frutos, né? Mais rápido e com mais êxito. Essa planta aí também tá bem compacta, né? Eu não vou conseguir cortar ela com a tesoura de corte. Então, eu vou cortar com um nylon, tá? Algumas plantas, ela tem uns caules muito grossos, muito resistentes. Então, eu recomendo sempre que você corte essas plantas com nylon. Tente cortar com nylon, né? Mas se caso você não consiga, que foi o caso nessa planta aí, e eu vou deixar para vocês verem, que essa planta por várias vezes, o caule dela é muito resistente, forte, e o nylon mesmo assim, sendo resistente e forte, arrebentou várias vezes ele arrebentou. E aí eu tive que voltar e fazer novamente, né? Marquei bem as folhinhas que eu passei para fazer sempre no mesmo local. Para você não ferir essa planta demais, né? Então eu já tinha marcado determinado certas folhas para fazer o corte, né? Passar o nylon por ele e fiz isso novamente. Sendo que novamente arrebentou. Então, assim, ou ela não estava querendo ser cortada, ou realmente o caule estava muito resistente e eu não iria conseguir fazer. O que acontece, né? Então eu deixei para vocês verem porque acontece comigo, pode acontecer com você. Então eu não editei não, deixei para vocês perceberem que às vezes algumas plantas vocês vão ter dificuldade em fazer um corte preciso pelo caule que é muito resistente,
né, forte. Então, eu mantive, né, a tentativa de cortar com nylon, porque eu queria salvar folhinhas, né, algumas, mas ó, vocês percebem que realmente ela estava arrebentando e o caule dela estava bem resistente. Então, o que eu decidi fazer aqui? Eu desisti de fazer com nylon porque estava arrebentando, eu não iria conseguir mesmo. E eu fui tentar cortar com o fio de cera que eu tenho aqui, mas era um pedaço muito pequeno e eu não consegui. Aí, por fim, eu acabei desistindo da ideia, né? Eu achei que o fio de cera ia ser ainda mais resistente, mas aí eu desisti. Com a tesoura também não dá, tô vendo que não dá, tá bem compacto. E aí eu desisti. Eu realmente desisti de cortar com a tesoura. Ele deu uma levantada para ver se realmente não tava pelo menos alguma parte já cortada ali, né? O feito a fissura, mas nem feriu, fez nem cosquinha nela, né? O caule estava intacto. E aí eu fui pegar uma faca, que é o terceiro método que a gente usa também, né? Nylon, tesoura de poda e faca. Eu fui pegar a faca, decidi fazer com a faca. Mas aí, antes de eu fazer com a faca, eu decidi tentar fazer com o nylon dobrado, tá? A faca já estava aí do meu lado e eu fui tentar fazer com o nylon dobrado. Eu dobrei o nylon novamente, né? Dei uma reforçada nele. Não botei só um fio, botei vários. E aí o fio ficou um pouco mais grosso e eu tentei novamente. E novamente essa planta resistiu e rebentou o nylon. Realmente, nesse momento aí eu falei, não, eu vou acabar perdendo a minha planta, forçando demais. E aí eu decidi fazer realmente o corte com uma tesoura. Eu vi que não tinha jeito. Observei novamente se eu tinha conseguido o êxito de pelo menos perfurar, né, cortar alguma parte com o nylon, mas não foi nenhuma. A planta realmente tá bem resistente, tá bem saudável, que bom, né? E aí, o que que eu fiz? Eu fui procurar ver se, se tinha ferido ou pelo menos tenha feito algum, né? Tenha conseguido fazer pelo menos uma entrada ali no caule com nylon, mas não fez, tá? Eu fiquei bem nervosa, confesso que eu fiquei bem nervosa porque essa planta é linda. Mas acontece, né, gente, no cultivo da gente. Aí eu fui lá, peguei a faca. Peguei a faca e até com a faca tava bem difícil de cortar, né? A faca já tava aí do meu lado, então eu tava tentando realmente, eu queria tentar tirar essa planta, porque eu sabia que com a faca ia ficar mais difícil de eu conseguir salvar folhas. Mas aí não teve jeito, ó. Ela tava muito compacta. E realmente o que eu temia aconteceu, ó. Eu não salvei folha nenhuma dela no caule. Vou deixar esse caule, não vou descartar, vou deixar, vamos ver, né? Se brotar eu mostro pra vocês. Mas olha aí, foi uma luta pra cortar essa planta, né? Tinha necessidade de eu cortar essa planta? Não tinha. Eu queria realmente propagar ela, mas acontece, né? Acontece de, às vezes, a gente não ter êxito, né? No que a gente quer, nem sempre a gente consegue tudo que a gente quer. E aí eu vou fazer com as folhinhas, tentar fazer mudas com as folhinhas, né? A parte da planta eu vou botar para secar, deixar ter raízes, né? Pra voltar com ela para o substrato. E aí eu já vou retirando aí dela algumas folhinhas, né? Sacudiu bem a mesa aí. E, enfim, aí ficou assim.
Eu queria diminuir o mínimo possível essa planta, porque tava muito bonita e tá saudável. Aí deu bastante folhinhas, né? E aí eu vou colocar pra brotar. Eu só tô decidindo se vai ser por varal, né? Ou se eu colocar no substrato. Ou faço um pouquinho de cada, né? Meio a meio. Enfim, peguei outra planta também que tá muito bonita aí, tá? Gente, a identificação dessas plantas, eu comprei essa identificação e fui procurando. E o mais próximo das identificações que eu encontrei foram essa. Essa eu identifiquei como Luela. Se não for alguém, me ajuda. Também cortei essa porque vocês percebem aí que eu comprei ela, ela já tava com algumas folhas cortadas, danificadas. E vocês sabem que eu gosto de recuperar plantas, né? Então, ela veio pra cá para que eu cuidasse. Deixei ela dar uma secada, né? Que ela tava ferida onde eu comprei, no dia que eu comprei. E agora eu tô cortando ela para fazer a mesma coisa, propagar ela e aproveitar e ajeitar a estética dessa planta, tirando essas folhas que estão feridas, né? Então deixei ela pegar mais algumas camadas aqui no meu cultivo para poder fazer esse corte. Retirando as folhas que estavam me incomodando, que eram as folhas que estavam feridas. Tô retirando todas elas. Algumas estão boas, então eu vou botar para brotar. Mas as que estavam feridas, graças a Deus, eu consegui fazer essa remoção. E vou deixar apenas 2 folhas nesse caso aqui, tá? Já é o suficiente para que ela faça fotossíntese e brote. E aí eu fui ver outra planta para cortar, né? Porque me bateu um espírito de um espírito de, acho que o Jason baixou em mim, sei lá. Fui cortar, né? Aí eu já tava com a faca, aí eu já me empolguei e fui cortar outras plantas também. Essa é a mesma da que eu cortei no começo, né? Uma outra muda também, que com o frio deu uma chiolada, então vou compactar ela novamente. Vou cortar ela aqui. E daí eu vou tirar mais mudas, né? Eu já fiz bastante mudinhas dela. Eu já tenho umas 6 mudas dela, acredito que mais 6. E aí eu vou cortar mais para que ela me dê mais mudas. E aí vou tirar essas folhinhas aí. Tirar algumas folhinhas que também estão danificadas, que na mudança elas acabaram batendo e quebrou algumas folhinhas. Então também para estética melhorar eu vou tirar algumas folhinhas dela. Aí já vou no caule aí também, vou retirar algumas folhas para dar espaço para que nasça bebês no caule. Não sei se essas folhinhas vão brotar, mas acredito que tem a possibilidade sim por serem folhas novas. Gente, essas folhas brotam sim, tá? É mais difícil? É, mas brotam, tá? Quanto mais novinha a folha as folhas forem das gibifloras, vocês conseguem ter um sucesso legal. E aí, depois de cortar essa, né, a gibiflora, eu fui pra cortar as seduns que estão aqui, né, que estiolaram, não chegaram estioladas, mas aí estiolou por causa do tempo, um pouco sol, então elas deram uma estiolada, então agora eu vou corrigir também isso, porque assim que eu fizer isso, ela já vai começar brotando, ficando mais compactada e vai ficando mais compactada e aí eu consigo também fazer mudas novas por aqui. Pronto, eu vou deixar ela assim e aqui eu sei
que vai dar brotações novas. Então, depois eu atualizo vocês. Esse vaso aqui eu dou uma atualizada mais pra frente, pra mostrar como elas estão. Aí aqui tá todos os cortes que eu fiz. Também vou deixar secando. Todas essas plantas que eu cortei vai ficar secando. Pra depois de alguns dias, né? Uma semana, enfim. No máximo uma semana pra passar pro substrato. Elas já estão cicatrizadas. E aí eu fui buscar a Darth Vader, que eu também comprei ela estiolada. E ela já começou a ficar bonita, compactada, né? E eu comprei ela exatamente do jeito que vocês estão vendo aí, gente. Muito estiolada, muito, muito, muito. Eu fui cuidando, deixando esse centro ficar mais compacto acima, né? E agora chegou o momento de cortar ela, porque ela vai me dar mais bebês embaixo e a parte de cima eu já consegui colocar a roseta mais arrumadinha, né? E aí eu já falei pra vocês que eu gosto muito de, quando eu vejo uma planta sofrendo em algum lugar, eu puder e tiver na hora com dinheiro, eu compro sim, trago pro meu cultivo, porque quem ama cuida, né? E como eu gosto muito de planta, eu fico morrendo de pena quando eu vejo essas plantas sofrendo em algum lugar. Então tá aí o resultado, ó, gente. Agora eu cortei ela, vou usar as folhinhas para fazer brotações, né? Mais bebês. E o caule vai me servir para propagar aqui também. Então é uma troca, né? Uma troca de muito carinho entre eu e as plantas. Eu ajudo elas e elas me ajudam. É assim que funciona. Aí eu vou retirando algumas folhinhas aí com muito cuidado, porque eu não quero que quebre. Eu quero tirar com a gema de brotação. Então, quando sai um pouquinho dessa pele do caule, eu tiro, porque também atrapalha. E aí, a gente vai deixar algumas folhinhas, como eu já disse, fica mais fácil para ela fazer a fotossíntese e me dar mais bebezinhos. E sempre observando, né, se deixou a gema de brotação, se saiu direitinho, para que vocês consigam ter êxito, tá bom? Então é isso, deixei 2 folhinhas, né, e agora eu vou pegar o caule das 2 primeiras que eu cortei com vocês, né, que foi quando ela chegou, já me deu 2 bebezinhos, eu vou fazer o corte. E eu já vou me despedindo de vocês, agradecendo. Não esquece de deixar o seu comentário, deixar o seu like, né, de compartilhar esse vídeo, né, se ele foi útil para você de alguma maneira. Agradeço a cada um que ficou comigo até o fim e que de alguma forma colaborou com o canal, né, para que mais pessoas sejam ajudadas, para que mais pessoas consigam cultivar, né, sem estresse e fazer o que gosta, né? Então, gente, desde já agradeço vocês, beijo no coração, até o próximo vídeo, tchau!